Estamos aqui de volta para pregar mais uma palavra da parte do Senhor para vocês. E agora, nesse momento, eu vou estar falando sobre um gigante que perturba a vida de tanta gente, né? Eu vou estar falando sobre o medo. E eu quero trazer uma história que eu acho que é comum a todos, inclusive as crianças, já ouviram falar tanto sobre essa história, que é a história de Davi e Golias. E eu queria estar trazendo alguns textos da palavra de Deus para vocês. Acompanhe comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 em diante. Enquanto eu vou lendo, eu vou estar ministrando a palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficara entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam-se no Vale do Carvalho, em Elá, e posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou o outro lado da montanha. Havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Vocês podem imaginar o que é isso, queridos? 2,90 metros de altura tinha esse gigante. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Ele não só media essa altura toda, mas ele estava todo revestido de bronze, queridos, que pesava 60 quilos e trazia nas pernas protegidas por caneleira de bronze e carregava nos ombros espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante à de uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro caminhava à sua frente. Ele não só estava completamente protegido e munido para a guerra, como ele também tinha um escudeiro à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes a guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e que venha lutar comigo. Queridos, assim é o medo. É como esse gigante aqui. Ele fica bradando e gritando aos nossos ouvidos, nos assustando, nos apavorando, mostrando uma roupagem terrível, algo que muitas vezes é realmente assustador. E é esse gigante que Deus preparou Davi para derrotar. E eu quero te dizer já de antemão que Deus preparou você para derrubar o gigante do medo. Por que eu trouxe esse texto e ainda vou continuar lendo esse texto e ministrando na vida de vocês? Porque muitas vezes, apesar de ser um gigante visível, o medo, ele se apresenta como esse Golias aqui, aterrorizando a nossa alma, assustando a gente, colocando medo, colocando pavor, nos paralisando, nos acovardando.
mas Deus quer te munir hoje da sua palavra, para que você também coloque esse gigante para cair e que nunca mais ele venha se levantar na sua vida. Lá no verso 9 diz o seguinte: se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. E se, porém, eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. É assim que o medo faz na vida da gente. Se você não vencer esse gigante, ele nunca será o seu escravo. Mas se você for vencido por ele, você está sendo escravo do medo. Queridos, aquele que é escravo do medo sabe muito bem quão terrível é a vida. Não consegue realizar nada, é paralisado. Eu sei porque eu já fui escrava do medo e tive que enfrentá-lo de frente, tive que encarar o medo. Eu tive uma experiência assim que eu me converti, que antes nunca havia acontecido comigo, que o diabo tentava me paralisar, me atormentar com medo. Quando eu fechava os meus olhos para dormir, eu sentia sendo envolvida com uma capa totalmente preta, eu não conseguia levantar, eu não conseguia agir, eu não conseguia falar. Eu percebia que tinha pessoas à minha volta, mas não conseguia pedir ajuda. Eu tive noites terríveis depois que eu aceitei a Jesus, porque o inimigo queria me ganhar com medo, queria me afrontar com medo, queria deixar eu sem conseguir dormir. Quando eu ia fechar os olhos para dormir, eu era tomada por algo escuro, terrivelmente tenebroso. E, queridos, muita gente está vivendo uma realidade como essa, sendo aterrorizado pelo medo. Medo de não conseguir vencer na vida. Medo de não conseguir dar conta das suas próprias atitudes, das suas próprias coisas, fazer do dia a dia. Medo de não conseguir terminar um curso, ou de não completar uma faculdade, ou de não conseguir um emprego, ou de não ter dinheiro para pagar suas contas, ou de não dar conta de criar seus filhos. Tantos gigantes se levantam no dia de hoje. Medo do Brasil como está. Medo, querido, que assola muitas vezes. Na pandemia nós vimos esse gigante se levantando tão grande, tão alto, com uma roupagem tão terrível, nos colocando tanto medo de não poder nos abraçar, queridos, de não poder chegar perto uns dos outros. Pessoas tiveram seus caixões selados que a família não pôde nem chegar perto. Medo, um gigante terrível que assola a muitos ainda nos dias de hoje. E continuará assolando enquanto nós não o desafiarmos. Eu quero te dizer que o segredo para você, para mim, para cada um de nós vencermos o medo é fazer aquilo que Davi fez. E, queridos, esse gigante, ele muitas vezes está tão protegido que nós nos sentimos pequenos diante dele. Ele se mostra tão grande, tão terrível para a gente, que a gente fica se sentindo pessoas insignificantes. Queridos, isso é terrível. Deus mandou Moisés separar alguns homens para espiar a terra que Deus havia prometido. Sabe o que aconteceu? Os homens chegaram lá e espiaram a terra e viram que ali havia gigantes. Haviam homens, a terra era boa, o fruto da terra era bom, mas havia gigantes. Sabe qual o relatório que os homens trouxeram para Moisés? Que eles pareciam gafanhotos diante daqueles gigantes. Diante deles mesmos, eles se viam como gafanhotos, sendo que Deus havia prometido entregar a terra, queridos. Deus falou, vai olhar a terra para possuir a terra.
Não era para se acovardar diante dos gigantes. Deus já sabia que tinha gigantes. Deus já tinha visto os gigantes. Quem sabe você está nessa realidade hoje, diante de gigantes, mas Deus, quando te enviou, Ele já sabia que haveria gigantes, mas Ele te habilitou para possuir a terra. Deus já te habilitou para ganhar esse território. Ele já entregou nas suas mãos. O gigante pode ser grande, ele pode estar com uma roupagem muito apresentável, mas Deus já entregou a terra nas suas mãos. Deus já havia entregado aquele gigante nas mãos de Davi antes mesmo dele cair ao chão. É assim que você vai vencer o medo. É assim que você vai vencer esse gigante que se coloca diante de você. Todos os dias te ameaçando, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, dizendo que você não vai vencer. Deus já te fez para ser mais que vencedor. Você já nasceu para vencer, queridos. Com Deus você já é maioria. Com Deus você já é um guerreiro vencedor. Você já nasceu para isso. Deus já só te apresentou esse gigante para você fazê-lo cair. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que o medo pode tomar conta de tudo para você, que o medo vai te parar, que o medo vai te aterrorizar, que o medo vai te vencer. Não, você já venceu o medo. Eu sofri várias vezes terríveis opressões malignas, com medos terríveis. Eu não conseguia nem mesmo andar à noite sem a luz estar acesa. Hoje eu odeio dormir de luz acesa, porque eu encarei, eu enfrentei o meu gigante, eu tive que debochar do meu inimigo, que era o medo. Eu senti uma presença maligna terrível, queridos. Na hora de dormir, após eu ter me convertido, que antes eu não tinha tido essa experiência, mas passei a ter depois que eu me converti. O diabo tentou me assolar com medo. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinha quando era criança, porque eu era assolada pelo medo. Quem está falando para vocês hoje aqui venceu o medo, derrubou o gigante, e você também vai derrubar esse gigante. Toda opressão, toda informação que o diabo coloca na tua mente é para te fazer se tornar escravo dele. Eu não estou dizendo que depressão não existe, eu não estou dizendo que doença não existe, que precisa ser tratado, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: muitos dos medos que nós sofremos é para nos tornar escravos de um remédio, é para nos tornar escravos de uma doença. Deus quer nos libertar de toda opressão que nos apavora através do medo. Você não precisa se tornar escravo de remédio. Você não precisa se tornar escravo de tratamentos psiquiátricos. Deus já te fez para vencer esse gigante. E a maneira que você tem para vencer esse gigante é desafiando o seu adversário. E esse adversário tem nome, e o nome dele é medo. Medo de não se casar, medo de não ser feliz, medo de não ter um casamento bem sucedido, medo. Deus já te fez para vencer o medo. Ele falou para Josué: Josué, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu vou adiante de você. Sabe o que aconteceu com o povo que teve medo? O povo que Deus havia separado para possuir a terra, para espiar a terra e para possuí-la, não entrou na terra que Deus havia prometido. Não entrou por quê? Porque não confiaram no Senhor. O medo nos leva a desconfiar do nosso Deus. Queridos, o diabo tem colocado medo no nosso coração para fazer com que Deus se ire contra nós. Porque se estamos com medo, estamos dando um recado para Deus: o Senhor não é poderoso para me guardar, o Senhor não é poderoso para fazer o que o Senhor prometeu na minha vida, o Senhor não é poderoso para me livrar do mal. Foi isso que trouxe ira ao coração de Deus contra o seu povo.
esse povo não entra na terra que Deus havia prometido e apenas Josué e Caleb entram na terra só com o descendente desse povo. Então, queridos, fiquem atentos a essa palavra. Deus está te dando um alerta. Eu já te dei a terra. Eu já te dei o território. Eu já mandei você entrar para aquela faculdade. Eu já mandei você fazer o seu currículo para possuir aquele emprego. Eu já te disse para você se casar. Eu já te disse para você não ter medo. Não tenha medo de fazer aquilo que eu te mandei você fazer. Deus está falando com pessoas aqui hoje ou quando ouvir essa palavra, Deus já te deu orientações que você deve obedecer, porque a terra é boa, o fruto é bom, tem gigante, mas Deus já te entregou esse gigante na sua mão. Não deixa o medo te vencer, vença o medo pelo poder da palavra e pela confiança no seu Deus. O medo vai se apresentar grande, as dificuldades vão se apresentar em grande, mas o teu Deus é dono de todas as coisas, foi Ele quem te fez e Ele já viu o teu futuro. Queridos, o diabo está te aterrorizando, te amedrontando, porque ele já sabe que se você permanecer, você já é mais que vencedor, porque a palavra de Deus te garante isso. A palavra de Deus já te garante isso e Ele sabe disso. E se você parar, quem vai deixar de possuir é você. Vamos voltar ao texto, queridos. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio. Olha aí, o diabo vai lançar o desafio. Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro. Olha como o diabo debocha da nossa cara. Quando nos acovardamos, quando ficamos medrosos no nosso canto, ficamos amedrontados, ele fica ameaçando: cadê você? Você não vai conseguir, não tem ninguém que é páreo para mim. Manda um homem. Olha aí. Quando Saul e todo Israel ouviu tal propósito do filisteu, encheu-se de coragem? Não, queridos. Encheu-se de espanto. Não é assim que o medo chega na nossa vida? Enchendo a nossa mente de espanto. Quando o dinheiro não é suficiente para pagar as contas, quando você não tem habilidade suficiente para criar os filhos, quando você não sabe o que fazer com um marido ou com uma esposa que está em dificuldade, ou quando uma doença bate à sua porta e você fica cheio de fé, de esperança, crendo na palavra, não! Fica cheio de espanto, de medo, porque se esquece daquilo que Deus já disse a seu respeito. Já disse a meu respeito. Ah, queridos, Saul ficou assustado, apavorado. Todos se encheram de espanto e temor. Temor. Mas aí entra um personagem que eu quero compartilhar com vocês. É o Davi. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os seus 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha, ou seja, já tinham 3 irmãos de Davi lá nessa batalha. Para seguir a batalha, esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, ou seja, o filho mais velho de Jessé já estava lá na batalha. O primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. 3 filhos de Jessé. Davi era o mais moço. Queridos, vencer gigante não tem a ver com idade, não tem a ver com maturidade segundo o que parece as pessoas, o que aparenta os pais, o que aparenta os homens. Não tem nada a ver com nascer primeiro. Foi o filho mais novo de Jessé. O filho mais novo de Jessé aparece nessa história de homens acovardados, com medo de um gigante. Davi era o filho mais moço, dos 3 que serviu ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar ovelhas de seu pai, em Belém.
Durante 40 dias, queridos, 40 dias. Eu quero te dizer uma coisa, o gigante não vai aparecer, o medo não vai bater a sua porta uma vez só, não. Ele vai continuar insistindo. O diabo vai tentar te ferir, te frustrar, te deixar acovardado através do medo, e não vai ser uma só vez, não. Você vai tentar um projeto e vai fracassar, ele vai gritar no seu ouvido de novo. O diabo vai tentar te acovardar, não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, vão ser várias vezes. 40 dias esse gigante ficou gritando ao povo. Durante 40 dias, o filisteus erguia a voz de manhã, de tarde e de tarde. De manhã e de tarde. Olha só. Será que o medo bate a sua porta só uma vez? Ou será que tem batido de manhã e de tarde? Não está te deixando dormir direito, te assolando, colocando coisas na sua cabeça, te colocando pavor, te colocando medo, te fazendo pensar que você é ninguém, que você não vai conseguir. De manhã e de tarde, enquanto os homens tomavam posição de combate, entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leve aos seus irmãos uma arroba de trigo torrada e 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Davi ainda não tinha chegado, não, mas Davi vai chegar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Davi, que é você, vai se levantar diante desse gigante para fazer esse gigante cair. Esses 10 pedaços de queijo oferece ao comandante da unidade deles, indagarás sobre a saúde dos seus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Ou seja, Davi está indo ali como quem está levando alimento para os seus irmãos apenas, porque Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos estão na guerra. E o seu pai dá orientações acerca do que ele ia perguntar acerca dos seus irmãos. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá. Queridos, eu estou no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 19, tá? Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Não estava lutando nada. Queridos, às vezes você não venceu esse gigante ainda porque você nem saiu para lutar contra eles. Você só está se deixando ser vencido. O pai de Davi achava que os seus filhos estavam lutando contra o gigante, mas não estavam, estavam todos acovardados, com medo do gigante. Davi levantou-se antes do romper da aurora, porque ele era obediente, não precisou falar 2 vezes, falou uma vez, ele foi, deixou o rebanho com outro pastor, porque ele não era negligente, ele vai para uma batalha, para uma outra ocupação, né, que ele nem estava indo para a batalha, ele estava indo levar pão e comida para os seus irmãos, mas ele está cuidando do pasto do seu pai, dos animais do seu pai. Então ele coloca alguém responsável e vai. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Olha o que está acontecendo, queridos. Olha que cena deprimente. Todos os dias era levantado um grito de guerra, eram colocados os guerreiros para guerrear, em posição de guerrear, e na hora da guerra, ninguém tinha coragem para enfrentar o gigante. Não é assim que acontece muitas vezes? Nos levantamos todos os dias, não, hoje eu vou vencer esse gigante. Nem coragem e disposição para lutar você tem. Não, hoje eu vou encarar esse gigante. E volta envergonhado, humilhado, se achando nada, e não guerreia contra o gigante. Queridos, quantas vezes Deus já falou para você fazer coisas, entrar em projetos, realizar coisas, e você todas as vezes se levanta para fazer e deixa o gigante que se chama medo te colocar de volta acovardado, sem você
nem sequer lutar. Deus está falando para pessoas aqui que ele te deu ousadia, ele não te deu espírito de medo para você ficar acovardado. Ele te deu coragem, ele te deu ousadia. Então encare esse gigante. Pare de voltar acovardado diante de um gigante. Ele é grande, o desafio é grande, mas o seu Deus é maior que o gigante, queridos. O seu Deus é muito maior do que qualquer gigante. Ainda que se levante com toda essa pompa, com toda essa armadura, Deus quer fazer você derrubá-lo. Amém? Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens, correu para a frente da batalha, conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se eles estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou e fez seu desafio habitual. E Davi ouviu. Meu Deus do céu. Ah, queridos, deixa Deus levantar esse Davi que há dentro de você. Precisa de um corajoso ouvir um desafio e partir para cima dele. Deus quer te levantar com ousadia, Deus quer te levantar com intrepidez, Deus quer te levantar hoje para você derrubar esse gigante. Você está ouvindo o grito do seu inimigo dizendo que você não vai conseguir? Dizendo que você é um fracassado? Dizendo que nada na sua vida vai dar certo? Que você não vai se casar? Que você não vai ser feliz? Que você não vai ser próspero? Dizendo que tudo de errado vai acontecer na sua família? Que nada até hoje deu certo e nada vai dar? Faz calar a voz desse inimigo hoje. Se levante. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuou apavorados. Os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Eita glória! Davi já havia ouvido o grito e o desafio dos gigantes, mas agora ele ouve ainda uma proposta que muito lhe agrada. Ele teria recompensa, ele ia ter esposa e ainda ia ficar isento, ele e sua família, de impostos, querido. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Oh, glória a Deus! Quem é esse incircunciso que tem se levantado contra você, dizendo coisas a seu respeito? Você tem que declarar isso contra o seu adversário. O medo tem que ouvir você falar para ele: quem é você, medo, para querer falar alguma coisa a meu respeito, se Deus já me garantiu que eu sou mais que vitorioso? Quem é você, medo, para dizer o que vai ser da minha vida, se Deus já disse que Ele tem um futuro de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo? Quem é você, medo, para desafiar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso? Você é um incircunciso, mas eu tenho aliança com Deus. Ah, querido, se você tem aliança com Deus, você vai botar esse medo para correr. Se você tem aliança e sabe o Deus que você tem, você vai botar esse medo para calar-se. Hoje na sua vida, você vai botar o seu currículo, você vai colocar esse papel para andar e você vai se casar e você vai ter filhos e você vai ser abençoado e a sua geração será abençoada e você não passará por nada daquilo que o medo hoje tem colocado na sua cabeça. Tem gritado ao pé do seu ouvido de dia e de noite. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor é com você.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irado. E ele indagou: por que, afinal, desceste até aqui? Eliabe tinha inveja de Davi. Por que, afinal, desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Querido, sabe de uma coisa: quando você se levantar para fazer alguma coisa relevante, as pessoas à sua volta vão querer te menosprezar. Vão querer, por causa da inveja, porque não conseguiram fazer nada, porque ele estava lá ouvindo o gigante falar há muito tempo e não tinha feito nada. Mas quando Davi chega para indagar, perguntar quem era o filisteu, ele começa a desprezar Davi, falando para Davi onde ele tinha deixado aquelas poucas ovelhas de Davi. Olha só o que diz o texto. Por que, afinal, desceste até aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua insolência. E começa a ofensa, ó. E a sua malícia. Vieste para assistir a batalha, ou seja, você veio para ver eu passar vergonha. Queridos, tem gente que não consegue ser bem sucedido e quer jogar acusação para cima de você, falando de coisas que você não é. Não dê ouvidos. A sua guerra é contra o seu inimigo. O seu inimigo tem um nome, o nome do seu inimigo é medo e você tem que vencê-lo. Não é guerra com o irmão que você quer. Não é guerra com ninguém que você quer. Se desvia. Davi fez isso, se desviou do irmão dele. Então Davi o deixou e procurou outra pessoa. Propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Aqui começa a oportunidade de Davi. Queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus só permitiu esse gigante se apresentar diante de você para levantar em você um guerreiro. Talvez você era só alguém que levava marmita para o irmão, mas Deus permitiu esse gigante para levantar em você um guerreiro. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Nós já vimos aqui na história do povo de Israel que o povo deixou o coração se abater. Olha, o povo se abateu de tal maneira que eles não tiveram coragem de enfrentar os gigantes e possuir a terra. E foram realmente destruídos no deserto. E Davi está falando aqui, ó, não deixa de forma alguma ninguém abater o teu coração. Não deixa que ninguém abate o seu coração. Por causa desse filisteu. Teu servo, aleluia, teu servo irá e pelejará contra ele. Louvado seja Deus. Contudo, Saul respondeu: Davi, tu não podes ir contra esse filisteu para lutar com ele. Queridos, quantas pessoas têm ouvido essas orientações de pessoas que não tentaram nada na vida, não tiveram sucesso, e aí fala para você que você também não vai conseguir vencer. Mas eu quero te dizer que você vai vencer. Assim como Davi venceu, você irá vencer esse gigante. Você irá vencer o medo e todas as consequências que o medo traz. Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas, as mesmas ovelhas que o irmão dele havia desprezado, as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão, um urso feroz, que arrebatava uma ovelha no deserto, eu o persegui, e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. Homem corajoso. Queridos,
Deus permite situações se levantar contra a nossa vida para que a gente venha ser treinado para vencer um gigante ainda maior. Se você tem passado situações em estágios menores, tenha certeza de uma coisa: Deus está te preparando para vencer gigantes ainda maiores. Davi não sabia, mas Deus lá naquele pasto estava preparando ele para vencer esse gigante. Deus estava preparando Davi. Deus estava preparando Davi. Deus estava preparando Davi para uma grande guerra e ele não sabia, ele não tinha se dado conta da guerra que estava preparada para ele se posicionar. Então, queridos, olha o que Davi faz. Saul pega a armadura dele, coloca em Davi e tenta fazer Davi vencer esse gigante com a armadura de Saul. Só que Davi não consegue guerrear com a armadura de ninguém. Ele tinha sua própria estratégia de guerra. Ele pega uma funda, 5 pedrinhas que ele havia colhido no ribeiro, e é com essa arma que ele vai guerrear contra aquele gigante. Eu quero te dizer que as armas que Deus te deu no meio de todas essas pequenas guerras que você já enfrentou e venceu até hoje, será a mesma que você irá vencer esse gigante. Que Deus possa, querido, nos dar coragem para enfrentar gigantes ainda maiores. E naquela hora onde Davi se coloca diante do gigante, o gigante pergunta para ele: por acaso eu sou um cachorro? Que você vem com pedras e paus para me atacar? E Davi fala para ele: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, seu incircunciso de coração. Hoje mesmo, você não tem aliança com Deus, mas eu tenho. O Senhor me entregará o Senhor entregará você nas minhas mãos. E foi o que aconteceu, queridos. Davi lançou uma pedra apenas na cabeça daquele gigante, com a arma do próprio gigante. Davi lhe cortou a cabeça. Seja ousado diante dos desafios que forem se colocando diante de você. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a tua família. E diga a esse gigante que se chama medo: hoje mesmo você vai parar de me aterrorizar. Hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça nas minhas mãos. Eu vou fazer tudo o que Deus me mandou fazer, com ousadia, com intrepidez, porque Ele me entregou você nas minhas mãos. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida, seja sobre a tua casa, em o nome de Jesus.